Olá, tudo bem com você? Tá começando mais um podcast JJ. Todo podcast é assim, gente. A gente convida pessoas aqui da região, da cidade, gente que tem muito a acrescentar e a gente fala de assuntos variados. A gente é um bate-papo aberto mesmo, viu? A gente fala de política, sociedade, economia, cultura, um pouco de tudo e com pessoas que têm muito a agregar sempre, tá? E é sempre um papo muito gostoso. Hoje aqui eu tô recebendo uma autoridade. Ele é presidente da Câmara aqui de Jundiaí, o Antônio Carlos Albino, tá, gente? Assumindo a presidência, está sendo presidente pela primeira vez, já é vereador de segundo mandato, mas presidente da Câmara aqui agora, neste momento, pela primeira vez. Lembrando que, antes de começar a nossa entrevista aqui com o Albino, eu vou convidar você para curtir as nossas redes sociais, tá? Lembrando que tem várias aí. Eu até canso que tanta rede que tem, gente. Tem o Facebook, tem o Instagram, o nosso podcast, você pode acompanhar no Spotify, no YouTube. Não importa, você tem várias opções aí. Vou pedir pro Dani Boy, quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube, pro Dani colocar na tela aí os links, gente, para você ficar por dentro e saber aonde você pode acompanhar o nosso podcast e também o nosso site, os nossos conteúdos aqui do Grupo JJ de Comunicação. Agora sim, aqui comigo o Antônio Carlos Albino. Vamos começar esse bate-papo. Albino, obrigado por você ter aceitado, né, vir aqui conversar com a gente. Você deu entrevista na rádio também, na Difusora, agora está com a gente aqui no podcast, e vamos falar um pouquinho da sua carreira, pode ser? Podemos falar de coisas mais, assim, pessoais, da vida do Albino? O pessoal conheceu o Albino, quem não conhece ainda? É isso aí, Rafa, vamos lá. Conta pra mim uma coisa, quando que deu um estalo na sua cabeça? Você é policial civil, certo? Me corrija se eu estou enganado. Você é empresário, e você se tornou político. O que aconteceu? Por que você quis ir para a política? O que aconteceu na cabeça do Albino? Que o Albino falou assim, não, agora eu vou mudar, eu vou ser político. Como que foi essa história? Rafa, na verdade isso aí é o destino, né? Eu costumo dizer que Deus tem um propósito na vida de cada um. E às vezes você desperta aquele na hora certa, né? Eu nasci em Mineiros do Tietê, quem não conhece, é lá na região de Jaú. É uma cidade pequena, uma cidade que a gente fala, né, todo mundo conhece todo mundo, né, uma cidade de 10 mil habitantes, 12 mil habitantes. Eu saí de lá, tinha menos, né, e meus pais são lavradores, né, sempre trabalhou na roça, aquela coisa toda, e eu, de vez em quando, acompanhava eles na lavoura também, né, certo. Fazia alguma coisinha lá na lavoura, ficava debaixo do pé de café lá, né, e aí eu comecei a trabalhar muito novo, né, engraxei sapato, trabalhei em padaria, enfim, tudo que você imaginar de trabalho a gente fez. Entregava pão na padaria, enfim. Pai, tanta coisa. Mas vamos pular essa parte aí. E acabei entrando na polícia aqui em Jundiaí. Né? Prestei o concurso público em 1989 e vim para Jundiaí. Né? E quando eu me aposentei na polícia, eu falei, agora eu vou ficar tranquilo. Né? Porque a polícia, ela consome muito também, né? Imagino. É um trabalho estressante também, né? Você é muito cobrado, você presta um serviço para a população, né? Você acaba servindo a população. E aí eu me aposentei e eu falei, eu vou participar um pouco mais do bairro, das coisas do bairro, para ajudar a população, né? Certo. A minha esposa foi assaltada, foi roubada no bairro na época. E aí eu comecei a participar de reuniões de segurança, reuniões políticas. Se engajar na vida do bairro. Na vida do bairro, tá. Né? E aí eu falei, eu acho que eu sou novo ainda, eu falei, vamos continuar a nossa batalha aí, porque nós temos que deixar um legado, né? Eu acho que para os nossos filhos, netos, claro, para os amigos, né? Porque não é você tem uma condição satisfatória, aí você pega e só olha o umbigo. Não, você tem que pensar num todo, né? Pensar numa comunidade, na cidade, enfim. E aí foi que eu saí candidato, né, em 2016. Né, e já na primeira nós fomos eleitos, né. Na primeira vez? Na primeira nós fomos eleitos, tivemos um apoio da população do bairro, da região. Do Eloy ali, né? Da região inteira, da região né? toda ali, a gente tá falando do Vetor Oeste, né? Mas como eu trabalhei muito tempo na polícia, a gente tem muito amigo, né, Rafael? Claro. E a gente, querendo ou não querendo, você acaba conhecendo a cidade toda. Eu tive esse privilégio, porque a gente que trabalhava na rua, na viatura, a gente conhece Jundiaí inteiro, né? É verdade. Você pega os 4 cantos da cidade que a gente conhece. E isso nos ajudou muito e acabamos sendo eleitos, né? Você tem ideia, Albino, você foi o vereador mais votado na última, você teve 7.345 votos. Poxa, arrebentou, você teve uma votação enorme na última eleição.
Você tem ideia hoje, você consegue visualizar quem é o seu eleitor, perfil? Existe um perfil, digamos assim, idade, sexo, enfim, econômico, perfil econômico? Você consegue dimensionar isso ou é um pouco de tudo? É um pouco de tudo, né, É um pouco de Rafael? tudo? Porque, nossa, como eu disse pra você, a gente veio nós somos humildes, né? A gente veio, fomos pobres mesmo, né? Pobre de dividir a maçã em 4, né? Caramba! Pô, isso é normal no interior, viu, Rafael? Você comprava uma maçã, você tinha que dividir em 4 pros irmãos Pra aí, todo mundo comer, né? É lógico. E a família do interior sempre tem bastante filho, né? Tem isso também, né? E é normal. É comum, cara. Isso É verdade. uma coisa que, sabe? E a gente era feliz, né? A gente era feliz do mesmo jeito, até mais que agora, né? Porque era uma outra convivência antigamente, né? Diferente de hoje. Então, a gente entra em qualquer classe social, né? A gente vai na comunidade, a gente também, eu sou advogado também, que você sabe, sou formado aqui na Faculdade de Anchieta, terei minha OAB, sou advogado, tenho imobiliária. Então, assim, a gente tem uma convivência em todas as classes sociais, então nós temos amigos, né? Em todas as classes. Então, nosso eleitorado é de todas as classes. E de perfil de idade também, mulher, criança, jovem, idoso, enfim, temos aí muitas pessoas que acreditaram no nosso trabalho, viu o resultado, né, do nosso primeiro trabalho, certo, e continuaram acreditando, e você vê que aumentou bastante, né? De 2016 para cá, quer dizer, você lembra quanto que você fez na primeira eleição? São 2.345. Você foi para 7? 345. Caramba! Foi 5 mil redondo. Arredondo a mais. A mais. Ô Albino, eu me lembro, no primeiro mandato, o Brasil viveu muita coisa, o Brasil mudou muito de lá, né? Você entrou em 2016 como vereador primeira vez. De lá para cá, na época o presidente era o Michel Temer, se eu não estou enganado. Depois a gente teve o presidente Bolsonaro, quer dizer, mudou muita coisa. E o Brasil teve um movimento conservador muito grande e você foi um dos nomes na Câmara Municipal que encabeçou esse movimento conservador. E isso custou muito duelo ali na Câmara Municipal, muito embate. A gente sabe que não é fácil, né? O tempo todo ali no embate. E sempre você teve um alinhamento muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Você sempre foi conservador? Você sempre teve essa linha de pensamento a vida toda? Como que foi isso? Na verdade, Rafael, eu acredito muito na família, né? Tá. Ela é o pilar da nossa sociedade, né? A família, né? É lógico que a gente entende que cada um tem seus problemas, tem suas questões e aqui ninguém está criticando ninguém. Mas a gente entende que o melhor formato é esse, né? Então é família, Deus, pátria, família e liberdade, não tem como, né? Então essa questão de família, para mim, ela é importantíssima, né? Certo. E as pautas que defendem a família, nós estamos defendendo, né? Contra o aborto, contra o uso de drogas, nós temos nosso perfil, né, Rafael? Agora, a gente respeita as outras opiniões. Eu acho que isso é o principal, respeitar o ser humano. As questões dele a gente tem que respeitar, né? Mas nós temos nosso posicionamento. O Brasil elegeu um presidente conservador, Bolsonaro, e hoje a gente voltou a ter um presidente mais, digamos, à esquerda que o presidente Lula. Como que você definiria o brasileiro? O brasileiro ele é conservador na sua essência? Porque a gente teve um movimento conservador muito forte nos últimos 10 anos, né, Albino? A gente lembra que, sei lá, desde das manifestações de 2013 até hoje, teve um movimento conservador. Tanto é que antigamente a gente achava que, poxa, o PSDB é a direita, a gente viu que não era bem assim, né? A gente teve um outro movimento à direita. O Brasil é conservador, na sua visão? Não, eu acredito que sim. Você acha que totalmente, cristão, né? Nossa, hoje o que você vê aí, os cristãos são todos conservadores, né? E a maioria, né? E a maioria da população é cristã. Mas o que explica a eleição do Lula, então? Isso que eu queria entender. Se eu falar, eu vou preso. Eu prefiro, às vezes, não falar, porque o processo foi totalmente conturbado, né? O processo dessa eleição foi totalmente conturbado. Se você pegar um ministro do Lula, né? Da Dilma na época, que seja, indo lá na favela no Rio de Janeiro, conversar com líder, né, de tráfico de droga, de crime organizado. Então teve muita coisa nesse processo, entendi, né? Entendi. Como que existe uma urna dá 100% o nome de uma pessoa? Existe isso? Vários, né? Então você acha que teve... Rafael, eu não sei se é um ponto que você quer entrar. Veja bem, para mim, o processo foi conturbado. Tá. O processo inteirinho. O processo foi conturbado, né? A diferença foi muito pouca.
Realmente faltou pouco pro Bolsonaro virar, pouco, né? Faltou pouco. Foi muito pouco, né? Ele cometeu alguns erros também. Eu acredito que ele cometeu alguns erros, né? Na fala dele, talvez ele se expressou. Assustou um pouco as pessoas, você acha? Na questão da pandemia, se expressou mal aqui, na época da pandemia. se expressou mal ali, acabou que o público feminino um pouco também, né? Teve muito fake news em cima dele também. Muita mentira, né? Muita mentira. Teve a questão das vacinas, teve a questão do crime organizado, que apoiou inteiramente o Lula, né? E aqui em Jundiaí, em contrapartida, ele ganhou disparado, né? Acho que em Jundiaí o Bolsonaro fez 64%, né? 64%. Quer dizer, Jundiaí deu uma resposta e você foi, no mesmo momento, você foi candidato a deputado. Como foi essa eleição? A última para deputado. O que você sentiu e como foi sua votação? Eu fiz 50 mil votos, né? Puxa vida, bastante coisa. A campanha de deputado é um pouco diferente, né? Para nós... Falam que a de vereador é a mais difícil que existe, é verdade? Ela é mais difícil que existe, né? Mas a de deputado, você é que gasta mais, né? Você vai para outra cidade, você tem então, e a gente não tinha condição, né? Entendi. A gente não consegue se comparar. E além dos padrinhos, né? Hoje você pega a maioria dos deputados... É filho de prefeito, é ex-prefeito. Tem essa coisa da família. Entendeu? Você pega a maioria, você pode pegar. Pega quem foi cada um que tá lá hoje. Entendeu? Tudo tem padrinho, a maioria. Um ou outro lá que se meteu marcha aí e foi embora, entendeu? Mas muitos que estão lá é tudo padrinhado. E como foi essa experiência de ser candidato a deputado? Dá um passo maior, né? Porque você sai de vereador, vai para deputado, deve ter sido mais complicado, eu acho, aí, né? É assim, nós precisamos de um deputado na região. Não, é verdade. Nós temos muitas questões que dependem do governo do estado. Você acabou de falar da questão da mobilidade urbana. Nós temos aqui algumas rodovias que cortam a nossa cidade, que precisam de manutenção, precisam de ampliação, e dependem do governador do estado. Você pega a Hermenegildo Tolone, que liga o Medeiros ali, Eloy Chaves, Tupéva, Residencial Jundiaí, de Centro Industrial. Aquela estrada é horrível, não tem uma passarela, não tem um viaduto. Você pega Dom Gabriel, virou uma avenida, ninguém anda naquela Dom Gabriel no horário de pico. Você pega a Máximo Zamboto ali, né, de Jarinu, Campo Limpo, horrível também, sempre acontecendo acidente. Você pega Tancredo Neves, enfim, todas as rodovias estaduais aqui na nossa região metropolitana precisam de manutenção e ampliação. Transposição de viaduto. Para vocês, vereadores, você é presidente da Câmara, quando bate na porta de um deputado, eu sei que você tem contato com vários em São Paulo, você até fizeram campanha junto, com o Salles, por exemplo, que fez campanha junto com você aqui em Jundiaí. Quando você bate na porta de um deputado desse, eu preciso de uma ajuda para uma rodovia tal, situação na minha cidade, é fácil conseguir essa ponte, Albino? Ou não? Como que é esse diálogo? Olha, vou ser bem sincero para você. Vamos supor, o deputado que nós apoiamos, ele foi eleito esse ano. Ele foi eleito e assumiu agora esse ano. Então esse ano ele não tem emenda impositiva. Impositiva é aquela obrigatória. Então ele vai ter só o ano que vem. Só ano que vem. Agora, alguns deputados que se dobraram as benéficias do governo federal, ele vai ter emenda. Ele vai ter. Entendeu? Que não foi o caso do Salles, né? Não foi o caso dele. Não foi o caso dele. Mudou o governo. Ele continua lá na CPI lá do MST. Do MST, né? Isso. Do Sem Terra. Ele tá lá firme no mesmo posicionamento dele. Então ele não tem as benéficias da base, digamos do governo federal. O ano que vem, sim. O ano que vem ele vai mandar algumas emendas para nós, mas esse ano ele não consegue porque ele não tem. E na estadual, aqui nível estadual, dá para ter um diálogo bom? Porque tem bastante gente do teu partido também aqui na Lesp, né? E dá para ter um diálogo legal ali? Dá sim, Rafael, mas o que a gente tem que ser sincero em algumas coisas, porque um deputado estadual, ele manda uma emenda esperando apoio, você concorda? Claro, ele vai mandar para a região dele, então, né? Obviamente. Ele vai mandar para mim? Não, exatamente. Não vai mandar para mim. Ele vai mandar para mim, o federal sim. O estadual vai mandar pra mim sabendo que eu sou candidato na próxima. Exato. E outra, se ele foi eleito, sei lá, na região de Sorocaba, ele vai mandar pra região dele, né? Eu sou totalmente contra emenda. Isso aí é uma compra de voto. A verdade é essa. Emenda parlamentar é compra de voto. Qual que seria o caminho, então, na sua opinião? Eu acho que o orçamento tanto do estado como do governo federal como municipal... Tudo direcionado pelo executivo, então? Sim, não, mas de outras, as obras que vêm, que tem que estar tudo no PPA, tem que estar tudo no orçamento. Não precisa de emenda parlamentar. Por que, viu? Não existe isso aí.
Isso aí devia acabar com a emenda parlamentar. É difícil, Isso é hein? compra de voto. É compra de voto. Ou não é? É. Ué, por que os caras estão votando lá? Liberaram mais de 23 bilhões lá de emenda parlamentar lá. Entendeu? Não dá, né? Então isso aí pra que é? Isso é pra comprar voto lá na Assembleia lá Federal, pô, Congresso. O Centrão estava junto com o Bolsonaro, agora me parece que movimenta-se para quem está no poder. Esse bloco é difícil mudar? Como que você vê o Centrão hoje no Brasil, Albino? Esses partidos chamados Centrão, né? A verdade é uma só, né, Rafael? Cada um vê seu lado lá em Brasília, né? Você acha que tá deslocado da sociedade? Eu acho que... Eu acho que, sim, tinha que manter um posicionamento, né? Eu acho que tem que pensar na população, pensar no futuro da nossa população, das nossas crianças, entendeu? Tem que se investir muito na questão da educação. Eu falei para você, esse negócio de apadrinhar, né, cargos, isso aí é uma loucura, né? Emenda parlamentar também, no meu caso, eu deveria acabar, né? Mas não chega dinheiro na cidade. Vai chegar sim, e ele vai estar no orçamento. Então vamos catar esse dinheiro que está para emenda, coloca no orçamento. No orçamento dos estados, no orçamento dos municípios, e esse dinheiro já está tudo programado. O que precisa aqui para Jundiaí? Perfeito. Precisa disso, tá bom, vamos colocar no orçamento. O que precisa em Campinas? Precisa disso, coloca no orçamento. O deputado que vai fazer projeto vai fiscalizar faz a fiscalização, pô. O que você pensa para o futuro, para o ano que vem? Estou falando de uma forma muito abrangente. Você quer estar... onde você gostaria de estar no que vem? Você gostaria de estar na Câmara dos Deputados, na Lesp? Você gostaria de estar concorrendo a vice-prefeito? Você gostaria de voltar a concorrer vereador? O que o Albino pensa para o futuro? Então, Rafael, é uma pergunta muito pontual, né? Eu hoje, é lógico, se me chamar para ir para a Assembleia Legislativa, eu vou. Até porque a gente precisa de um deputado. Até porque eu tenho meu compromisso, claro, de trazer recursos. Teve 50 mil votos. E de ter um alinhamento com o governador para melhorar a nossa cidade, melhorar a nossa região, né? E não só, né? O estado de São Paulo. E nós tivemos um voto longe também, viu? Sim. Então, assim, mas não é por isso. Nós temos que resolver a situação do estado de São Paulo como um todo. Não só por causa de política. Tem problema naquela região? Tem que resolver. Todo mundo é pagador de imposto, todo mundo compra a massa de tomate lá no supermercado e está pagando imposto. É verdade. Está pagando ICMS, está pagando... Então, o governo tem que olhar para todos, independente de política. Esquecer política. Acabou a eleição? Vamos olhar para o estado de São Paulo? O deputado, vamos fazer lei que realmente atinja todas as pessoas? Porque a lei ela tem que atingir todo mundo. Ela não tem que configurar uma classe aqui, uma classe ali. Não, tem que ser bom para todo mundo. É verdade. Não é? Ô, Bino, muito se fala, a gente vê, né, nas redes sociais, isso é nítido, um bom entrosamento seu e do Parimoschi, né? E muito se fala que o Parimoschi é o escolhido do Luiz Fernando para ser, né, assim, caminhar a ser prefeito, e o seu nome tem aparecido como possível vice do Parimoschi. Como tem sido essa conversação? Dá para adiantar alguma coisa disso já ou ainda é cedo? Eu acho que tá quase na hora, né, Rafa? Tá quase na hora. Quase na hora. Porque a gente tá vendo todo mundo se movimentando, né, já, né? Mas a política ela tem que ser, ela é muito momentânea também nessa questão, né, Rafa? Eu acho que tem que ser quem tá melhor lá na frente, né? Então, não adianta falar que eu vou ser vice hoje, se lá na frente tem uma pessoa que é melhor que eu. Tá. Então, não é verdade? Eu acho que a gente é grupo. A cidade, ela é um grupo de pessoas, né? Você vê as reuniões aí com bastante pessoas que se influenciam na cidade, que tem negócios, isso, né? Eu penso assim, o que for melhor para a cidade e para as pessoas. Na rua, o que você está sentindo? Então, Rafael, é isso que eu falo. Eu sou uma pessoa que eu tenho... Vocês estão andando muito. Mas eu, no meu caso, eu não tenho dificuldade, porque eu já vim de 2 eleições, praticamente 3. Então eu já tenho um grande nível de conhecimento, né? Tem as pessoas que gostam, tem quem não gosta, mas conhece. Claro. Então o primeiro ponto é você se tornar conhecido, né? A partir do momento que as pessoas conhecem o Parimoschi, muda totalmente o conceito dele. Ele é uma pessoa muito fácil de conversar, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito acessível e uma pessoa justa. O Parimoschi também veio da pobreza. Pô. O pai dele foi motorista. Então, assim, você vê a pessoa lá hoje, você acha que ela é inacessível. Ela não é inacessível. Ela é uma pessoa que você conversa com ela naturalmente, né? E pelo que a gente está andando agora, você começa a admirar mais a pessoa, porque você vê que ela é uma pessoa boa, tem bom coração, entendeu? Não é aquela pessoa que às vezes tem uma pinta para você, né? A questão que a gente fala do conceito, ou preconceito, como seja.
Quando você conversa com a pessoa, é totalmente diferente. Então nós temos que chegar no maior número de pessoas possível para poder conhecer, para poder entender quem é a pessoa. Como que você avalia hoje o governo Luiz Fernando Machado? Tá indo bem na sua visão? E como é a relação dele com o Legislativo? Não, hoje se Jundiaí está bem é por causa do Legislativo também, né, Rafael? Não, sim. Hoje você não pode falar, até algumas obras que a gente inaugura, eu falo, aqui tem a mão do Legislativo. O Executivo não faz nada sozinho. É lógico que a questão de distribuição do orçamento é do Executivo e ele essas pequenas obras, essas coisas pequenas, eles fazem a manutenção, fazem tudo, né? Mas quando você fala de uma coisa maior, a maioria passa pelo Legislativo, né? E inclusive o orçamento, né? Nós temos um bom relacionamento. Até porque a gente conversa, a maioria dos projetos a gente conversa antes. Até mesmo de se pautar, a gente está conversando e discutindo o projeto. Às vezes a turma brinca, né? Mas vocês aprovam tudo. Mano, a gente aprova tudo porque quando o projeto chega, já está discutido e está conversado. Se tiver alguma aresta lá, a gente já corta ali. Que se arruma o projeto. O projeto tem que ser bom para a cidade e bom para a população. Muito se fala que depois que uma pessoa se torna política, ela não consegue mais deixar de ser político, né? A política é uma coisa viciante. Para você, como que é? Você tem vaidade quanto a isso? Você, depois que entrou na política, você sentiu essa vontade de não sair mais? Ou você acha que para você hoje, você vê mais como uma carreira, uma coisa que tem hora para acabar? Como que você enxerga a política, Albino? Rafael, a gente tem que deixar a cidade em boas mãos. Isso é o primeiro ponto. Enquanto a gente tiver força para lutar e trabalhar para o bem da cidade, eu acho que as pessoas têm que trabalhar, né? Às vezes o desgaste é natural. Se você tem uma pessoa que te sucede, uma pessoa que vai fazer o dever de casa, né, que a gente fala, a gente vai apoiar também, né, para chegar lá. Agora, tem hora que você vê uma pessoa que não tem capacidade, uma pessoa que tem uma ideologia totalmente diferente da sua, uma ideologia que é má, né, é maléfica para as crianças, faz mal para a população. Aí você fala, não, eu vou disputar, não quero que aquela pessoa assuma meu lugar. Né? E a gente acaba, não, esse não dá, porque, não tem condição, né? Então vamos lutar contra esse tipo de ideologia. E eu acho que aqui a gente está para isso, lutar contra o mal mesmo. Viu? Hoje a gente vive uma sombra muito grande do mal. Mas assim, vou fazer uma provocação aqui agora, queria saber muito sua opinião, assim, com muita sinceridade. Hoje, a Câmara Municipal de Jundiaí tem 19 vereadores, os 19 estão alinhados com o prefeito. Quem é esse do mal que poderia fazer uma coisa mágica? Tem essa possibilidade de aparecer? Eu não estou falando o vereador. Eu sei, mas no mundo político, por exemplo. Mas você tem isso? Não, hoje você vê a esquerda aí. Tá. Mas a esquerda, ela é do mal. Ela não é do bem. Você vê as pautas que eles apoiam aí, a maioria, né? Não são todos. Mas não dá para dialogar com eles? O aborto dá para dialogar com eles? Não, eu não estou nem entrando na questão Mas eu estou entrando. Não dá para dialogar? Não dá, não tem diálogo. Não, mas não dá para sentar numa mesa e conversar? Ideologia de gênero na escola, dá para dialogar? Eu não quero que ensine ideologia de gênero para o meu filho na escola. Não, mas eu não quero que apoie. Mas não tem algumas pautas dele que pode convergir com uma pauta? Não, sim, mas no geral por exemplo, não dá no habitação. Geral. Vamos pensar numa pauta. Vamos. Não dá para dialogar? Dá. Habitação dá. Mas quando você dialoga a habitação, ele está impondo a dele também. Se ele entrar, ele não vai querer só a habitação. A pauta deles é sempre as mesmas. É feminismo, é racismo, é homossexualidade, enfim. É essa a pauta deles hoje. Você pode ver que é... Pauta de costumes. É a chamada pauta de costumes. Também, tá. Mas é mau costume. Ah, perfeito. Albino, a gente está chegando no final, mas antes eu quero te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. O que você vê de mais importante para Jundiaí hoje? Das mais diversas áreas, saúde, educação, segurança, mobilidade, questão hídrica, o que você acha que hoje é mais importante para se olhar para Jundiaí? Eu acredito que todas as áreas, não dá para você falar uma só. Nós temos dificuldade, estamos trabalhando em todas as áreas, né? A Jundiaí melhorou muito. Você pega a questão da saúde hoje, melhorou muito. Você vê muitas pessoas perdendo emprego e vindo usar a saúde pública. Você vê muitas pessoas que não tinham seus convênios médicos, estão vindo para a saúde pública. De outras cidades. Porque tem qualidade. Tem dificuldade? Tem. Mas a hora que você chega dentro do São Vicente, você é muito bem atendido. Você é muito bem atendido. Educação. Hoje, quantas pessoas perderam seus empregos
que pagar uma escola particular e hoje tem uma qualidade 100% na educação fundamental. Quantas? Você pega a educação fundamental de Jundiaí, é excelente. Bons professores, né? Excelentes professores. A estrutura física está melhorando muito, tá top. E você vê a qualidade e a régua de Jundiaí é muito alta. Você vê aquela criança que sai de uma escola particular e vem para a educação nossa, o pai quer a mesma qualidade que tem numa escola particular. E às vezes a pública até melhor. Até melhor. Tem merenda boa, bons professores de qualidade, diretores, as escolas são muito boas. Tem questões? Tem, lógico, mas isso aí está aí para ser superado, né? Você vê a mobilidade urbana também de Jundiaí, isso sim é uma coisa que nós temos que trabalhar muito. Falar na segurança pública. Jundiaí hoje é uma das melhores guardas municipais do Brasil. Você vê a estrutura que está sendo investida lá na 14 de dezembro, né? São quase 50 milhões de reais, onde vai ter a Guarda Municipal. Vai unificar, né? Guarda Municipal, vai ter o SAMU, o SAEC, Defesa Civil. Quem que vai ter essa estrutura no estado de São Paulo? Ninguém tem. Então, são muitas questões e muitas áreas que Jundiaí tá saindo na frente. Né? Você falou a questão hídrica. Essa sim, é uma questão importantíssima. Né? A água é vida, né? E é uma coisa que a gente está trabalhando também, estamos cobrando, né? Você tinha comentado na rádio da questão do vetor oeste, da região oeste, que precisa dessa reserva hídrica ali, né? Precisa de uma independência, né? Aquela região precisa de uma independência de água lá. Nós precisamos de muita água lá. Porque não para de crescer também ali, né? E outra, né? Essa questão de logística, né? Qualquer intercorrência que tem, que eu te falei, do Anhangabaú até o Medeiros, por exemplo. Vamos pensar que o Medeiros é o ponto final. E aqui nós estamos no Anhangabaú. Quantos quilômetros tem daqui lá, de rede? Sim. Se estourar uma Se acontecer uma coisa no meio do caminho aí... Fechou, né? Acabou. Albino, obrigado por essa conversa. Muito bom, conversa aberta, franca. Acho que sempre rende, sempre muito legal. A gente gosta de conversar com você. Sempre convidado para participar aqui com a gente da rádio e do podcast. Muito obrigado. Estamos à disposição. Obrigadão. Gente, é isso. A gente está encerrando esse diálogo, esse bate-papo com o Albino aqui. Muito legal. E, fica ligado, toda semana a gente está lançando 2 novos podcasts. Isso além dos fixos, né, que a gente tem também na casa. Temperos de Cinema com a Fátima. Tem também o Dr. Charone, né, trazendo as informações do mundo do direito. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, nos nossos podcasts no Spotify, YouTube, todos os canais. Vou pedir de novo pro Danny Boy colocar na tela, quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube. E fique ligado, toda semana tem novidade, tá bom? Grande abraço, fui, tchau.